Olá pessoal, nós vamos agora fazer a correção do Exame Nacional de Acesso ao Profnit. O exame foi realizado em 2024 para a turma que iria iniciar em 2025. Primeira questão. Considere as assertivas a seguir relacionadas ao funcionamento do sistema patentário global. Então vamos lá, vamos analisar cada assertiva, considerando que o funcionamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes e da Convenção da União de Paris, que são os principais instrumentos internacionais sobre propriedade intelectual. Afirmativa 1. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual administra o Tratado de Cooperação de Patentes, o qual tem como prerrogativa que os Estados-membros deste tratado sejam membros da Convenção da União de Paris. Correto, né, pessoal? A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, administra esse Tratado de Cooperação de Patentes e é exigido que um país seja membro, dessa convenção para aderir ao tratado, ok? Portanto, essa afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. O Tratado de Cooperação de Patentes, o PCT, permite que um pedido de patentes tenha efeito de múltiplos depósitos simultâneos para quaisquer países ou em todos os países membros do PCT ou escritório regional, caso seja contratante do PCT. É um pedido internacional de depósito de patente. Correto, né? O PCT, de fato, ele permite um único pedido internacional com efeito em todos os países membros, postergando a necessidade de depósitos nacionais imediatos, tá bom? Então está correta. Afirmativa 3. Por força do acordo PCT, os países membros se obrigam a considerar a data do pedido internacional como a data de depósito de pedido de patente em cada Estado membro. Correto também. A data do depósito internacional é reconhecida como data de depósito em cada país membro, quando o pedido entra na fase nacional, tá bom? Afirmativa 4. A fase nacional se destina à confirmação dos países onde realmente se busca a proteção. O período de prioridade unionista assegura que a data de depósito do primeiro pedido reivindicada no território do país membro do CUP seja considerada como a data de apresentação do pedido na fase nacional. Correto também. Nessa fase nacional, o titular confirma os países onde ele deseja ter esta proteção. O direito de propriedade unionista, até 12 meses, vai garantir a data do primeiro depósito como sendo válida nos países designados, tá bom? Afirmativa 5. A fase internacional do PCT é a fase relativa ao depósito do pedido internacional, em que os requerentes dos Estados-membros gozam do período de prioridade unionista de 30 meses para sua solicitação. Correto também. A fase internacional inclui esse depósito, e também o exame preliminar internacional. O prazo para a entrada na fase nacional geralmente é de 30 meses contados a partir da data de prioridade. Não confunda com os 12 meses do CUP. Este prazo se refere ao prazo do PCT, tá bom? Portanto, a afirmativa 5 está correta. Afirmativa 6. O processamento do pedido para o ingresso na fase nacional é de 18 meses, além dos 12 meses requeridos pela prioridade unionista. Está falso, O prazo total para entrar na fase nacional é de até 30 meses, contados a partir da data de prioridade.
Não se trata aqui de 18 mais 12 meses. Esse somatório não corresponde corretamente aos prazos do PCT, tá bom? Então, só lembrando, a prioridade unionista é de 12 meses. Esse é o prazo que o requerente tem para reivindicar a prioridade em outros países signatários da CUP, né, da Convenção da União de Paris, com base em um primeiro depósito. Por exemplo, você deposita uma patente no Brasil e quer pedir a mesma patente nos Estados Unidos ou na Europa. Então você tem até 12 meses para fazer isso e manter a data original de prioridade, tá bom? O ingresso na fase nacional vai ter aqui até 18 meses de processamento. Se a patente foi depositada por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, né, após o depósito internacional, o pedido entra na fase nacional em cada país designado, como o Brasil, por exemplo. Então, geralmente, 30 meses após o primeiro depósito, ou seja, 12 meses da prioridade e 12 meses da entrada nacional. O processamento nacional do pedido leva, em média, 18 meses, dependendo, é claro, do escritório de patentes. Então, pessoal, nós temos como afirmativas corretas a 1, 2, 3, 4 e 5 e incorreta a 6. Então, nós devemos marcar a opção C de casa. Apenas 5 assertivas estão corretas. Segunda questão. Considere as assertivas a seguir relacionadas às marcas e sua proteção. Então, vamos lá. Afirmativa 1. Qualquer sinal capaz de distinguir bens ou serviços pode ser usado como marca, sejam palavras, nomes, letras, numerais, desenhos, imagens, formas, cores, rótulos ou qualquer combinação destes. Correto, né? Essa é a definição clássica de marca. Qualquer sinal distintivo visualmente perceptível que identifique produtos ou serviços e os distinga de outros semelhantes. Afirmativa 2. Em nenhum país os lemas, slogans publicitários e títulos podem constituir uma marca registrada. Falso, pessoal, né? Slogans e lemas podem sim ser registrados como marca em muitos países, inclusive aqui no Brasil, desde que tenham caráter distintivo. Por exemplo, nós temos a famosa expressão Just Do It, né, da Nike. Isso é uma marca registrada. Afirmativa 3. Uma marca registrada pode ser composta apenas por palavras, letras, números ou uma combinação destes. Correto, né? As marcas nominativas podem ser compostas exclusivamente por palavras, letras ou números e, obviamente, são registráveis dessa forma. Afirmativa 4. Por vezes, letras, números e slogans que carecem de caráter distintivo podem ser difíceis de registrar isoladamente, mas podem ser protegidos se registrados em conjunto com um elemento figurativo distintivo. Correto, né? Elementos pouco distintivos isoladamente podem não ser registráveis, mas quando eles são combinados com elementos gráficos, podem sim serem aceitos como marcas figurativas ou mistas. Lembrando, as marcas figurativas ou mistas são tipos de marcas utilizadas para identificar produtos ou serviços com base em elementos visuais. A marca figurativa é uma marca composta apenas por elementos gráficos, como desenhos, símbolos, logotipos, sem palavras ou com palavras que não têm um caráter distintivo. Por exemplo, um símbolo ou uma imagem gráfica que representa uma empresa, como o swoosh da Nike, sem o nome Nike. Isso é uma marca figurativa.
A marca mista é uma marca que vai combinar elementos nominais, como as palavras, e elementos figurativos, como as imagens, ou mesmo um estilo diferenciado. O logotipo da Coca-Cola, que une o nome estilizado com elementos gráficos, pode ser visto como uma marca mista. Ambas, né, a marca mista e a marca figurativa, são registráveis junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde que, obviamente, sejam distintivas e não colidam com marcas já registradas. Marcas figurativas e mistas são difíceis de serem copiadas, elas vão ter uma maior proteção visual. Tá bom, pessoal? Afirmativa 5. As marcas registradas são um dos mais valiosos e duradouros ativos comerciais, com duração de 20 anos. Falso, pessoal. A validade inicial de uma marca registrada é de 10 anos, sendo renovável por períodos sucessivos de 10 anos, tá bom? Então, a frase, de fato, ela acerta ao dizer que as marcas são valiosos ativos, mas quando fala do prazo, ela se torna falsa, né? Ela está errando aqui no prazo sinalizado, tá bom? Então, nós temos como corretas a 1, 3 e 4 e incorretas a 2 e a 3. Então, devemos marcar a opção B de bola. Apenas 3 assertivas estão corretas. Terceira questão. Considere as assertivas a seguir relacionadas às marcas. Então, vamos analisar aqui cada assertiva, né, com base naquilo que é dito na legislação de marcas, como a Lei da Propriedade Industrial no Brasil e os princípios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tá bom? Então, na assertiva 1, uma marca coletiva é, em geral, detida por uma associação ou cooperativa, cujos membros podem utilizar a marca coletiva para vender seus produtos. Correto, né? Esse é o conceito exato de marca coletiva. Ela identifica produtos ou serviços de membros de uma entidade coletiva, que pode ser uma associação, uma cooperativa, né? E não pode ser usada individualmente por terceiros, tá bom? Então está correta. Na assertiva 2, a lei sobre as marcas confere proteção às marcas registradas que tenham caráter distintivo, referindo-se à facilidade com que os clientes identificam uma marca com os produtos associados a ela. Correto também. Essa distintividade é um dos requisitos essenciais para o registro de marca. Marcas distintivas permitem a identificação clara de origem de um produto ou de um serviço. E por que essa distintividade vai ser importante? Ela evita uma confusão no mercado, né? As marcas distintivas evitam que os consumidores confundam produtos ou serviços de diferentes empresas. Essa distintividade garante uma proteção legal, né? Então, apenas as marcas que possuem esse caráter distintivo podem ser registradas. Então, elas vão ser protegidas legalmente contra o uso indevido por terceiros. Também a distintividade vai agregar um valor à marca. Ela se torna um ativo estratégico da empresa, fortalecendo a sua identidade e a sua reputação. Ok? A gente vai ter alguns tipos de marcas em relação à distintividade, né? O tipo de marca arbitrária, né? Que é uma palavra assim, em relação com um produto, como por exemplo, Apple para computadores, né? Uma palavra que não se relaciona com o produto em si. Então, essa marca arbitrária, né? Ela é registrável. Também o tipo de marca sugestiva, ela sugere uma qualidade ou uma característica, como por exemplo, Netflix, né? Fazendo referência aqui, é claro, ao canal, né? A internet, né? Ela vai ser registrável. Agora,
quando é descritiva, ela descreve o produto ou serviço diretamente, como por exemplo, sabonete líquido. Não, né? Isso não vai ser registrável, a não ser que essa característica seja uma característica secundária do produto, tá bom? E marcas genéricas, nomes comuns no produto, né, como por exemplo, um produto, um arroz cuja marca é arroz, né? Não vai ser registrável, tá bom? Então, essa assertiva 2 está correta. Assertiva 3, marcas distintivas são chamadas por vezes de marcas associativistas e solidárias, né? Falso, né? Essa terminologia está incorreta. Marcas distintivas não são chamadas de associativas e solidárias. Assertiva 4, marcas inventadas ou fantasiosas, sem nenhum significado real, jamais podem ser protegidas. Falso, pessoal. Na verdade, marcas fantasiosas ou arbitrárias são altamente distintivas e facilmente registráveis. Por exemplo, Pepsi, Kodak, né? Então, essa assertiva está incorreta ao afirmar que não podem ser protegidas, tá bom? Assertiva 5. Marcas evocativas são aquelas que dão a entender a natureza, qualidade ou atributo de um produto sem descrevê-las. O consumidor tem que fazer uso da sua imaginação para identificá-las. Correto, né? Então, marcas evocativas, como a gente já falou aqui, Netflix, né, sugerem algo sobre o produto, mas sem descrever diretamente. Isso torna as marcas registráveis, embora, né, com distintividade intermediária, tá bom? Então, mais uma vez, as marcas evocativas sugerem ou aludem a uma qualidade, uma sensação, um benefício ou uma característica do produto ou do serviço sem descrever esse produto de forma direta. Então, elas não dizem exatamente o que é o produto. Elas evocam uma ideia na mente do consumidor. Elas criam associações indiretas, são mais criativas, são mais memoráveis, né? Elas possuem um grau razoável de distintividade, né? Que vai ser maior do que as marcas descritivas, e elas podem, obviamente, serem registradas. Como exemplos de marcas evocativas, temos aqui a Netflix, né, como a gente trouxe como exemplo, né, uma combinação aqui de net, né, e Flix, né, fazendo referência a filmes, né. Temos a Amazon, né, um serviço de comércio eletrônico, sugere aqui uma vastidão, né, uma variedade, como o próprio Rio Amazonas, né. Temos a marca Jaguar, de carros, né? Evoca uma velocidade, uma elegância felina. E temos a marca Apple, né? Que nos traz aqui a própria tecnologia, né? Evoca uma simplicidade, uma inovação, natureza, tá bom? Pois bem, então essa afirmativa, né, essa assertiva 5 está correta. Assertiva 6, sinais genéricos são palavras ou sinais que dão nome à espécie ou ao objeto a que se aplicam. Têm forte caráter distintivo e são passíveis de receber proteção como marcas registradas. Falso, pessoal. A gente acabou de falar isso, né? Sinais genéricos não podem ser registrados como marca, porque não tem um caráter distintivo. Eu não poderia, por exemplo, lançar a marca computador, né, para um computador, né? Então, a gente não pode fazer o registro de sinais genéricos, tá bom? Então, nós vamos ter como corretas 1, 2 e 5 e incorretas 3, 4 e 6. Portanto, a opção a ser marcada é a opção B de bola. Apenas 3 assertivas estão corretas. Quarta questão. Considere as assertivas a seguir
relacionadas ao indeferimento de marcas, né? Então, vamos aqui analisar cada assertiva, tomando por base, né, a Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de 1996, e também os princípios internacionais de registro de marcas, tá bom? Bem, na assertiva 1 nós temos: marcas que usam termos genéricos não podem ser registradas. Opa, a gente acabou de ver isso, né? Correto. Então, termos genéricos são de uso comum e não possuem distintividade. Um exemplo que nós trouxemos aqui foi de a marca computador ou mesmo a marca arroz, né? Então, a assertiva 1 está correta. Assertiva 2: marcas que não têm sinais distintivos claros não podem ser registradas. Correta. A distintividade é um requisito essencial para o registro. Se o sinal não permite diferenciar um produto ou um serviço de outro, ele será indeferido. Tá bom? Assertiva 3: os slogans publicitários são geralmente rejeitados por falta de caráter distintivo. Correto, né? Então, normalmente, os slogans são considerados descritivos ou genéricos. Para que sejam registráveis, eles devem possuir distintividade. Por exemplo, o Just Do It, né, foi registrado após um forte uso comercial, mas na maioria dos casos eles são rejeitados de antemão, tá bom? Assertiva 4: marcas baseadas em nomes próprios, sobrenomes, apelidos de uma pessoa física não podem ser registrados por pessoas jurídicas. Falso, pessoal. É possível sim registrar nomes próprios, sobrenomes ou apelidos, inclusive por pessoas jurídicas, desde que haja consentimento do titular ou de seus herdeiros, conforme o artigo 124 da Lei de Proteção Industrial, ok? Então, podem ser registrados como marcas, principalmente se forem distintivos e não causarem confusão com nomes de terceiros famosos ou já registrados. Como exemplo, a gente pode trazer o Silva Engenharia, João Café Gourmet, né? Se o nome não for do titular, será exigida uma autorização por escrito da pessoa a quem pertence. Se o nome for de pessoa notoriamente conhecida ou falecida, o registro exige a autorização dos herdeiros ou dos representantes legais, tá bom? A gente pode dizer também que os apelidos e os nomes artísticos também podem ser registrados desde que haja consentimento da pessoa a quem o apelido pertence. Por exemplo, Pelé, Xuxa, Guga, Neymar. Então, apelidos famosos já possuem uma forte associação com a imagem de uma pessoa. Então, o INPI tende a exigir uma prova de autorização ou comprovação de titularidade, tá bom? O que não pode ser registrado? Nomes de pessoas públicas, notórias ou falecidas sem autorização legal. Não pode registrar nomes que causem confusão com marcas pré-existentes, nomes comuns sem distintividade ou acréscimo, como, por exemplo, apenas Silva ou Maria, né, dificilmente serão aceitos se não estiverem associados a um conjunto distintivo. Um exemplo prático: a marca Maria Bonita Modas pode ser aceita, porque o nome foi usado de maneira combinada e tem um caráter distintivo. Agora, se tiver só Maria, né, o nome Maria sozinho, provavelmente ele seria indeferido por ser genérico, né? Ser um nome difícil de distinguir, tá bom? Pois bem, assertiva 5. Sinais enganosos geralmente têm indeferido o pedido de registro como marca, pois podem induzir o consumidor a confundi-la com a natureza, qualidade ou origem geográfica de um produto,
correta, né? Então, esses sinais enganosos são expressamente vedados pela lei porque ferem o princípio da veracidade e da boa-fé. E isso protege o consumidor contra a falsa impressão. Lembrando aqui o que o artigo 124, inciso 7º da LPI nos traz, né? Não são registráveis como marca os sinais que induzam a erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço, tá bom? Então, a gente pode trazer aqui alguns exemplos de sinais enganosos, né? Se eu proponho uma marca queijo Minas artesanal para um produto industrial, né? Isso é enganoso, né? Sugere uma origem e um método de produção que são falsos. Então, se é um produto industrial, não se trata de algo artesanal. Então, eu não posso trazer a marca queijo Minas artesanal para um produto que é feito de forma industrial, né? Eu não posso trazer uma marca, por exemplo, 100% natural, né, para um alimento que traz aditivos químicos. Isso induz o consumidor a erro sobre a própria composição do produto, né? Eu não posso trazer uma marca made in Italy, né? Ou seja, fabricado na Itália, né? Fabricado na Itália para um produto que é fabricado no Brasil, né? Então trata-se aqui de uma falsa indicação de procedência geográfica. Eu não posso trazer a marca como marca proposta, né, o uso do termo orgânico sem uma certificação, porque vai transmitir uma qualidade que o produto não tem. Então, essa vedação, essa proibição é importante porque protege o consumidor contra a fraude, evita uma concorrência desleal e preserva a credibilidade do sistema de marcas. Tá bom, pessoal? Então, essa assertiva 5 está correta. Temos como corretas 1, 2, 3 e 5 e incorreta a 4. Portanto, devemos marcar a opção C de casa. Apenas 4 assertivas estão corretas. Quinta questão. Considere as assertivas a seguir quanto à proteção pelo direito de autor, né? Então, vamos analisar aqui as assertivas, considerando a Lei de Direitos Autorais, né, aqui do Brasil, né, a Lei 9.610, de 98, e também as convenções internacionais aplicáveis, como a Convenção de Berna, tá bom? Assertiva 1. As ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas por si só e enquanto tais não podem ser protegidos. Correto, né? De acordo com o artigo 8º da Lei 9.610, né, de 98, ideias em si não são protegíveis. O direito autoral protege a forma de expressão das ideias e não as ideias puras ou conceitos abstratos. Então, pessoal, lembrando, ideias abstratas, conceitos, métodos e pensamentos não podem ser protegidos por direitos autorais, marcas, patentes ou qualquer outro mecanismo jurídico enquanto estiverem apenas no plano das ideias. Por exemplo, se eu tenho uma ideia, né, um aplicativo que conecta pessoas que querem trocar livros. Essa ideia que eu tenho não é protegível pela lei, né? Por si só ela não é protegível. Agora, se eu crio um aplicativo, eu posso protegê-lo como um software, né, um direito autoral. Eu posso criar um nome e logotipo, portanto, registrá-lo como uma marca. Eu posso desenvolver um algoritmo ou um método técnico novo, que pode ser patenteável se preencher, obviamente, os requisitos. Então, essa assertiva 1 está correta. Assertiva 2, os títulos não originais de uma obra, que se confundem com o título de qualquer outra obra do mesmo gênero de outro autor, anteriormente divulgada ou publicada, podem ser protegidos. Falso. A proteção de títulos só vai ocorrer se eles forem originais e distintivos. Títulos genéricos ou comuns
não recebem proteção, principalmente se eles forem idênticos ou semelhantes a outros já existentes no mesmo gênero. Então, está errado. É justamente o que nos traz o artigo 10 da Lei de Direitos Autorais, né? Os títulos das obras só são protegidos quando forem originais e não puderem ser confundidos com outros já existentes, né? Então, nós temos como requisitos para que um título seja protegido a originalidade, né? Ele deve ser criativo e único, não pode ser genérico, não pode ser comum, né? A distintividade, então ele deve permitir que o público o identifique de forma clara e diferencie, né, esse título de outros títulos, e tem que ser também notório, né? Se o título for muito conhecido, pode haver uma proteção mesmo sem o registro formal, tá bom? Então, títulos genéricos ou descritivos não são protegíveis. Por exemplo, um título como História do Brasil, um título como Receitas de Família, Manual de Direito Civil. Esses títulos não são protegíveis, tá bom? Diferentemente de Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Um título original, criativo e que está associado a uma obra famosa. Um título como O Pequeno Príncipe, né? Altamente distintivo e notório. Um título como Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? É original e parte de uma obra literária já conhecida, tá bom? Então, essa assertiva 2 está falsa. Assertivo 3, os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais não podem ser protegidos. Correto, né? Esses textos oficiais são de domínio público, conforme o que nos traz o artigo 8º, né? Inciso 1º da Lei 9.610 de 98. Portanto, eles não podem ser protegidos por direito autoral. Assertiva 4. Os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções não podem ser protegidos. Correto também. Formulários em branco, como os modelos, as fichas sem uma originalidade artística, né, também não são protegidos, conforme o que nos traz o artigo 8º, inciso 4º, da mesma lei, né, 9.610, tá bom? Então, nós vamos ter aqui como corretas a 1, 3, 4 e incorreta a 2. Então, devemos marcar a opção B de bola. Apenas 3 assertivas estão corretas. E nós finalizamos aqui a primeira parte de correção deste Exame Nacional de Acesso ao Profnit. Bons estudos a todos e até a próxima.